Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: Esse homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, Jesus ele conta 3 parábolas para a gente. Parábola da moeda perdida, parábola da ovelha perdida e parábola do filho perdido, filho pródigo. Mas antes dele iniciar essas parábolas, antes dele contar essas parábolas, a gente olha aqui e esses 2 versículos, a gente vê nesses 2 versículos grandes lições. E eu queria passar para vocês aqui, nessa noite, essas lições que Deus ministrou ao meu coração a partir desses 2 versículos. A gente tem nesses 2 versículos 3 grupos de pessoas, 3 personagens aqui, e eu queria que a gente refletisse sobre esses personagens. Os primeiros personagens que a gente vai olhar com calma, com cuidado, agora são os publicanos e os pecadores. Eles são rotulados, algumas pessoas dentro dessa sociedade, dentro desse período histórico aqui em que Jesus vivia, nesse contexto social, essas pessoas são rotuladas como pecadoras. Os publicanos eram os cobradores de impostos, mal vistos pela sociedade, porque eles eram israelitas e cobravam impostos a pedido de Roma dos próprios israelitas. Então eles eram vistos como traidores. E os pecadores, eles eram rotulados como pecadores, pessoas que eram mal vistas pela sociedade, pessoas de má fama. Eram as prostitutas, os ladrões, os moradores de rua daquela época, enfim, as pessoas que mendigavam ali na sociedade daquela época, a sociedade ali que vivia ali subjugada por Roma, num contexto social muito opressor naquele período. E essas pessoas viviam sob esse rótulo de pecadores. E antes da gente olhar para a postura dessas pessoas, é importante a gente olhar, a gente enxergar aqui esse olhar da sociedade sobre eles. Esse olhar que a sociedade tinha sobre eles era um olhar segregador, um olhar que separava eles, um olhar que deixava eles marginalizados, um olhar que impedia eles de acessar determinados locais por conta desse estereótipo, por conta desse preconceito, dessa discriminação que eles viviam. Essas pessoas que eram pessoas que tinham esse rótulo de pecadoras, elas não se encaixavam nos padrões morais e religiosos daquele período, da época em que Jesus viveu ali. Então essas pessoas eram discriminadas, segregadas, pessoas viviam sobre esse rótulo do preconceito, do estereótipo de serem pecadores. É engraçado a gente perceber que todos nós somos pecadores, mas o estilo de vida daquelas pessoas fazia com que elas fossem vistas como mais pecadores do que as outras pessoas que de alguma forma se encaixavam nos padrões morais, religiosos daquela época. E é importante a gente olhar que essas pessoas, apesar desse rótulo, apesar dessa discriminação que impedia elas de terem um relacionamento com esse Deus da religião judaica daquele período, essas pessoas olharam para Jesus, conheceram a Jesus e viram em Jesus alguém que elas podiam se aproximar. Por isso que o versículo 1 diz que elas se achegavam até Jesus para ouvi-lo. E elas só se achegavam até Jesus, só se aproximavam de Jesus porque viram em Jesus alguém alguém que quebrava essas barreiras que impedia eles de se aproximarem. Jesus falava de Deus, mas não falava desse Deus da religião, um Deus
que aquela religião judaica acreditava, um Deus que colocava diversas barreiras que impediam as pessoas de se aproximarem dele. O Deus que Jesus apresenta ali é um Deus que se faz carne, um Deus que se aproxima, é o Deus conosco, é o Emmanuel, é o Deus presente, é um Deus que entende a dor humana, é um Deus que, apesar do que a religião trazia ali, não é um Deus distante, mas é um Deus pessoal, um Deus que quer se relacionar com a gente, independente dos nossos erros. É um Deus que nos ama apesar dos nossos pecados, apesar de quem nós somos. Deus prova o seu amor para conosco, porque em que Cristo morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. É esse Deus que Jesus está apresentando aqui para esses publicanos e essas pessoas que eram rotuladas como pecadores. E essas pessoas, olhando a proposta de Jesus, olhando para o que Jesus estava oferecendo ali, para a forma que Jesus se relacionava com as pessoas, essas pessoas veem uma oportunidade de se aproximar. E elas se aproximam para ouvi-lo. E aí está a grande lição que a gente pode aprender com os publicanos, os pecadores, essas pessoas que viviam à margem da sociedade daquele período. A gente precisa aprender com eles sobre a humildade. Eles têm muito a nos ensinar sobre a humildade. Só se aproxima para ouvir quem assume uma postura de humildade. E a humildade, a palavra humildade vem do latim humus, que quer dizer terra fértil. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando a gente com humildade vai até Jesus para ouvi-lo, nosso coração ele se torna como uma terra fértil, onde as palavras de Jesus, que são essas sementes, elas caem em nosso coração. E uma vez que essas sementes caem no nosso coração humilde, que é como um solo fértil ali, essas sementes elas produzem frutos no nosso coração. É gerado frutos a partir da palavra de Jesus, quando nós assumimos uma postura de humildade. Então nós precisamos aprender com os publicanos, os pecadores, que apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, nós podemos sim nos aproximar de Cristo e viver o que Cristo está propondo para nós. A proposta de Jesus é para nós, apesar dos nossos pecados. E na verdade, a proposta de Jesus é para nós justamente por conta dos nossos pecados. Porque se nós não nos reconhecemos como pecadores, para que a obra de Jesus? A obra de Jesus não vai fazer sentido para nós. Mas é justamente quando nós entendemos que nós somos pecadores, que nós somos fracos, nós somos falhos, que nós reconhecemos que precisamos da ajuda de Deus. Nós reconhecemos que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi por nós, é para nós e faz sentido para nós. Que nós só vamos conseguir nos aproximar de Deus quando nós reconhecemos o que Jesus fez em nosso lugar e como ele quebrou essa barreira que nos impedia de nos aproximar de Deus. Ele venceu o pecado por nós e agora nós podemos ser perdoados pelo amor de Cristo que ele derramou naquela cruz por nós. Então, esses primeiros personagens são os publicanos e pecadores. Nós precisamos aprender com eles. O segundo grupo que tem ali, o segundo personagem, são os fariseus e os mestres da lei. Eles, aqui o versículo 2 diz que eles olharam para Jesus. Olharam para Jesus que estava perto dessas pessoas e começam a murmurar e criticar, porque Jesus vai lá e senta com eles, fala com eles, toma refeições com eles. Os fariseus são aqueles que criticam. Os fariseus são aqueles que assumem uma postura hipócrita, porque apesar de serem pecadores, todos nós somos pecadores, eles olham para os publicanos e os pecadores, as pessoas de má fama, como os únicos que têm pecado. São os donos da verdade, são pessoas cheias de si,
são pessoas que não conseguem abaixar a cabeça, não conseguem reconhecer os seus erros, não dão o braço a torcer, são pessoas que vivem cheias de orgulho. Ao contrário dos publicanos e pecadores que têm humildade para ouvir, os fariseus, eles estão cheios de orgulho que os impede de enxergar quem Jesus é, que os impede de enxergar a proposta de Jesus. Uma proposta que vai muito além da religião. Os fariseus, eles tinham zelo pela lei. Os fariseus, eles tinham cuidado ali com o estudo da Bíblia da época ali. E nós precisamos aprender isso com ele. Nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, essa perseverança no estudo ali da Bíblia, mas não de uma maneira que esse estudo vai fazer com que nós nos enchemos de nós mesmos, nos enchemos com orgulho que nos impeça de olhar para o outro com compaixão, com graça, porque essa é a proposta de Jesus. Os fariseus, eles estavam tão cheios de si que não se reconheciam como pecadores, mas só conseguiam enxergar o pecado do outro. E essa muitas vezes é a nossa postura, principalmente quando nós temos anos de igreja. E existe um perigo muito grande nisso que nós temos que vigiar sempre, porque existe ali nessa nossa caminhada cristã um perigo ainda muito maior quando nós temos anos de igreja, de nos tornarmos pessoas que se acham perfeitas, que não conseguem enxergar a necessidade de arrependimento, que não conseguem se enxergar como pecadores. E aí a gente entra numa hipocrisia, que é a mesma coisa, é a mesma postura que os fariseus estavam tendo naquele período. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então o primeiro grupo são os publicanos e os, entre aspas, pecadores, pessoas de má fama, e nós precisamos aprender com eles sobre a humildade. E o segundo grupo são os fariseus, que nos ensinam que nós não devemos ter orgulho, porque o orgulho nos impede de conhecer a verdadeira proposta do Evangelho, a verdadeira proposta de Cristo. E o terceiro grupo, quer dizer, a terceira pessoa é Jesus. E Jesus é esse que quebra os paradigmas, Jesus é aquele que quebra os padrões religiosos da época e revela. Jesus é aquele que revela quem Deus realmente é. Jesus é aquele que nos mostra que Deus é um Deus acessível. É um Deus que está disponível para todos, independente de quem nós somos, do que nós fazemos, independente das nossas crenças, independente dos nossos medos, independente até dos nossos pecados. Nosso Deus é um Deus acessível. É um Deus acessível porque Jesus, sendo Deus, ele vem aqui na Terra para nos mostrar isso. Jesus, ele era alguém que gerava nessas pessoas essa vontade de estar perto. Os publicanos e os pecadores só se aproximavam de Jesus porque enxergavam em Jesus alguém que não ia julgá-los, alguém que não ia discriminá-los, alguém que não ia segregá-los, alguém que, pelo contrário, olhava para eles vivendo sobre esse jugo, sobre essa opressão social a qual eles estavam ali subjugados, e apesar disso, ele vai lá e se aproxima deles, toma refeição com eles, convive com eles. Jesus com certeza não compactuava com o pecado deles, não concordava com o pecado deles, mas enxergava potencial neles, enxergava eles como pessoas que eram dignas do amor de Deus, não dignas do amor de Deus, mas pessoas que careciam, que eram carentes do amor de Deus e precisavam conhecer esse amor. Jesus é o nosso maior exemplo. A gente olha para essa passagem aqui e a gente precisa entender que nós, como cristãos, precisamos ser como Jesus. Muitas pessoas me perguntam para mim, Dinho, qual é a sua religião? E a minha religião, eu sempre falo que a minha religião é Jesus. E por quê? Você pode se assustar um pouco com esse posicionamento, mas a palavra religião, ela vem do grego religare, religar. Então quer dizer, o pecado me separa de Deus, e quem me religa com Deus é Jesus. Então a minha religião é Cristo.
E em Cristo eu encontro tudo que eu preciso para viver uma vida que agrada a Deus. Jesus é suficiente. Jesus é o nosso maior exemplo. E a gente aprende aqui com Jesus que nós precisamos quebrar as barreiras que impedem as pessoas de conhecerem quem Deus realmente é. Nós aprendemos com Jesus que nós precisamos quebrar as barreiras que nos impedem de aproximar das pessoas que pensam diferente da gente, das pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, pessoas que não têm o mesmo estilo de vida que nós. Nós precisamos aprender com Jesus que nós precisamos ir até essas pessoas e apresentar esse Deus acessível para elas, um Deus que está de braços abertos para todos, um Deus que tem poder para transformar a vida de todos. E eu olho para a Bíblia e vejo que Paulo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu quem era Jesus, aprendeu a proposta do Evangelho, e ele vivia isso, porque ele fala lá em Coríntios 9, eu sendo forte, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos, sendo não judeu, eu me fiz de não judeu para me fiz de judeu para ganhar os judeus, me fiz de não judeu para ganhar os não judeus, me fiz de sem lei para ganhar os sem lei. Quer dizer, para mim não importa os rótulos, não importa, o que importa para mim são vidas. E eu tô decidido, eu tô disposto a quebrar as barreiras que forem necessárias para que vidas sejam alcançadas por esse Evangelho. Nós temos muito que aprender. Nós aprendemos com os publicanos, nós aprendemos com os fariseus, mas nós precisamos aprender e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Essa pessoa que uma pessoa que é tão amável, que gera essa vontade das pessoas se aproximarem dela. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus fluir através de nós para que esse Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, nos faça viver de uma forma que nós sejamos como Jesus. As pessoas queriam se aproximar de Jesus e nós precisamos deixar os frutos do Espírito fluir através de nós para que as pessoas também queiram se aproximar de nós para ouvir o que nós temos a dizer. Para que o nosso estilo de vida, a nossa vida gere esse desejo nas pessoas de conhecer o Deus que está em nós, o Deus que habita em nós e o Deus que nos faz ser quem nós somos. Nós precisamos viver conforme o Espírito Santo de Deus nos guia para viver. Quem não vai querer se aproximar de uma pessoa amável, alegre, pacífica, mansa, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa cheia de fé? Se nós vivemos os frutos do Espírito, se nós deixamos o Espírito Santo de fluir através de nós, nós vamos ser como Cristo. E sendo como Cristo, nós vamos desempenhar o propósito que Deus tem para nós. Então, guarda essa palavra no nosso coração, no seu coração, que todos esses ensinamentos que Jesus traz para a gente, essa humildade de ouvir a Cristo, que nós aprendemos com os publicanos, os pecadores, que isso esteja dentro de nós e nos leve a viver uma vida humilde na presença de Deus, uma humildade que nos leva a reconhecer que somos dependentes de Deus e nós precisamos também um dos outros. Que a gente aprenda também com os fariseus, com os mestres da lei, que nós precisamos sim ter um zelo pela palavra, um cuidado no estudo da palavra, mas não de uma forma que isso nos leve ao orgulho, um orgulho fruto de uma religiosidade vazia que nos impede de entender a real proposta do Evangelho, a real proposta de Cristo, e que a gente mergulhe no Senhor Jesus e viva como Ele, sendo exemplos para essa sociedade corrompida, que a gente quebre as barreiras sociais, as barreiras ideológicas, as barreiras religiosas que nos impedem de aproximar de pessoas e viver, de cuidar de vidas, porque essa é a proposta de Cristo para nós.